Boa tarde a todos. Espero mantê-los acordados, porque depois do almoço sempre nós buscamos a tranquilidade, a paz e a harmonia. Nós vamos falar de um tema um pouco mais palpitante, que é a ansiedade e a obsessão, como consequências da vida moderna. Nós vemos hoje em dia que a ansiedade vem se transformando em um dos maiores inimigos do homem contemporâneo. É verdade que a ansiedade natural é necessária, mas ela, quando exagerada, torna-se causa de muitas enfermidades, e principalmente enfermidades que levam algum tempo depois para receberem a sua própria conclusão e resolução. Nós hoje vivemos num mundo controlado pelos horários, pelos compromissos, pelas dificuldades, pelos nossos afazeres. Vivemos impulsionados num competitivismo da sobrevivência da sociedade, eticamente egoísta e com uma predominância que nos traz a insegurança no mundo emocional das nossas relações, dos nossos relacionamentos. Nós verificamos que, para a sociedade atormentada em que vivemos, os valores materiais vêm em primeiro lugar. Então, o que nós fazemos? Nós ligamos no automático e vamos, normalmente, deixando-nos levar pela vida, apesar do que, neste complexo mundo em que vivemos, um mundo, às vezes, mais poluído em alguns lugares do que outros, nós trazemos para nós aflições de que, quando nós paramos, nós nos damos contas de que não necessitamos de tanta coisa. Às vezes, somos impulsionados pelo que a mídia ou a média escrita, falada, televisiva, nos impõe. A influência dos meios de comunicação de massa é muito intensa e também traz a ansiedade. E a ansiedade tem como origem, tem na sua base o desenvolvimento posterior de desequilíbrios emocionais resultantes em dependências. Nós vimos anteriormente a dependência à tecnologia, mas tem a dependência à compra compulsiva, tem a dependência ao sexo, ao jogo, ao álcool, à drogadição. E quando nós vamos ver, isto está sendo gerado por uma causa única, que é a ansiedade. Então, essa ansiedade que vai sendo gerada pelo apelo dos meios de comunicação, e nós não paramos para refletir e não nos damos contas que estamos ligando no automático, e assim seguimos. Então, contraímos depressão, ansiedade, suicídio, alcoolismo, o abuso de drogas, doenças degenerativas e assim tantas outras coisas que, quando vamos verificar, tem lá o ponto de origem, é a ansiedade. A ansiedade, como eu digo, o transtorno de ansiedade é aquele indivíduo que vive no amanhã. O depressivo vive no ontem. E nós precisamos estar no hoje. Por isso que este hoje tem um nome maravilhoso que chama-se presente. O ansioso vive no futuro e o depressivo no passado. O ansioso vive, e se? E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não der conta? E se? E vai trazendo para si
uma insegurança, uma falta de confiança em si próprio, não conseguindo debelar as tarefas às quais ele próprio se imputou de acordo com as condições que deseja realizar. Transtorno de ansiedade é, portanto, uma enfermidade associada a diferentes fatores. Porém, na comunidade mundial, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, já representa 10% da população mundial. Numa proporção de 4,6% de mulheres e 2,6% de homens. Em Portugal, a ansiedade já afeta 16,5% da população, sendo a doença mental mais prevalente. Ela está 1,5 acima da média da Organização Mundial de Saúde. E nós aí temos, então, a fonte da própria Sociedade Portuguesa de Psiquiatria. Nós vamos ver que a ansiedade, esse transtorno, é um transtorno relativamente jovem. Foi identificado com todo o seu cabedal de sintomatologia a partir dos anos 50. E, infelizmente, até hoje, às vezes, nós ouvimos dizer que isso é frescura, que isso não é uma enfermidade, não é um transtorno, que isso é a fraqueza de quem possui. Ao contrário, nós vamos ver que a ansiedade em Portugal está muito prevalente entre os jovens de 18 a 34 anos. E esta prevalência estima-se até com 50% desta faixa etária já apresenta o transtorno da ansiedade. Justamente devido a essa própria vida moderna que nós nos imputamos, que nós mesmos buscamos e que não conseguimos nos desvencilhar disso. Foi feita uma pesquisa online nos Estados Unidos e foi verificado que as pessoas passam, em média, 2 horas e 15 minutos se preocupando com o custo de vida, com o preço da energia, com a saúde pessoal, com dívidas, recessão, desemprego, estabilidade no emprego, com crime, com aposentadoria, com relacionamentos, com terrorismo. 2 horas e 15 minutos por dia, em média, as pessoas se preocupam com isso. Vejam como nós utilizamos o nosso tempo, que já é pouco, em relação a tudo que queremos fazer, com coisas que poderão nem acontecer, que poderão nem se darem como realidades. Esta pesquisa foi feita com em torno de 1.400 pessoas nos Estados Unidos. Por quê? Porque as pessoas reclamam das suas vidas, que são fardos pesados, reclamam que não conseguem seguir seu caminho, reclamam que a situação é perversa, a situação financeira, por causa dos políticos, por causa disso, daquilo e daquele outro. Mas esquecem que estamos num planeta escola de provas e obstáculos. O objetivo da prova é a nossa evolução. Aceitá-la e vencê-la é desafio de cada um. Aí começa o entendimento de que o fardo que eu carrego depende de mim. Eu posso colocar mais coisas na minha mochila ou tirar aquilo que não serve. Então, nós vamos entendendo que nós somos semeadores do nosso próprio destino, ou construtores ou artífices da nossa caminhada. Então, a ansiedade existe a natural ou existencial. A natural se refere àquela situação que ocorre diante de situações de decisões, de diagnósticos, de provas, de tribunas. Quando nós nos preparamos para virmos aqui
falar para os senhores, nós também temos essa ansiedade. Mas essa ansiedade, ela é considerada natural, por quê? Porque existe um motivo real. Eu tenho que ir lá fazer uma prova, eu tenho que prestar um exame, eu tenho que fazer uma palestra. Existe o motivo real, por isso ela é chamada de natural ou existencial. Porém, existe a patológica ou neurótica, que é aquela, então, advinda de um estado de excitação muito grande, intelectual, provocado pelos sentimentos de natureza penosa e que, às vezes, são pouco reais as ameaças, as situações de risco. Então, o indivíduo se coloca como que, diante de uma situação que realmente ainda não ocorreu e que poderá nem ocorrer, é muito diferente daquela que nós nos colocamos diante de uma situação real. Então, o transtorno de ansiedade é um estado de apreensão contínua e irracional, algumas vezes desencadeando um medo agudo que chega ao pânico, acompanhado por sintomas de perturbação autônoma, com efeitos secundários em outras funções mentais, como a concentração, a atenção, a memória e o raciocínio. Normalmente as pessoas dizem assim, não é ansiedade, é estresse. É o estresse do trabalho, é o estresse da família, é o estresse da correria, é o estresse da nova empresa, é o estresse da situação. E nós vamos justificando. O que acontece na realidade é que, de acordo com esta estimulação intelectual, que chega a ser penosa, devido a uma situação que poderá ou não ocorrer, vai trazer consequências, disfunções para outras áreas, principalmente da concentração e da memória. O Manual de Diagnóstico de Estatística e dos Transtornos Mentais, o DSM-5, vai nos dizer que transtorno de ansiedade são transtornos que compartilham medo e ansiedades excessivos, com perturbações comportamentais relacionadas. E aqui nós trazíamos uma diferença entre medo, sendo a resposta emocional uma ameaça iminente, real ou percebida, enquanto que a ansiedade é a antecipação da ameaça futura. Medo é irracional, sim. Por que medo é uma condição irracional? Porque eu já vi pessoas terem medo de borboleta. E, então, saber lá o que se passou na vida de uma pessoa que chora de medo ao ver uma borboleta. Mas é uma substância, um ser vivo, uma situação real. Porém, a ansiedade é aquela situação onde nós antecipamos uma ameaça que não pode nem ocorrer, que é uma ameaça futura. Então, o transtorno da ansiedade, ele se caracteriza pela intensidade, pelos fatores desencadeantes e pelo impacto na funcionalidade. A intensidade é aquilo que nós havíamos conversado. No início, o indivíduo justifica que ele está estressado, que ele está cansado, que ele está angustiado com isso, com aquilo, e essa intensidade poderá ser aumentada, de acordo com a presença ou não de desencadeantes. Às vezes, o indivíduo vem num estresse normal, numa ansiedade que para ele já é normal, mas existe um fator desencadeante. Ou bate no carro, ou fecham o carro, ele se torna agressivo, ele se torna violento. São os agravantes, os desencadeantes que fazem com que a agressividade reprimida pelo quadro da ansiedade
é então liberada. E ocorrendo então impacto na funcionalidade. Esse impacto na funcionalidade é quando o indivíduo se paralisa diante das suas funções normais. O medo é tanto, a ansiedade é tanto do que ainda não aconteceu, que ele perde toda a confiança em si próprio. E ele diz: eu não consigo, eu não vou sair daqui, eu não consigo mais fazer isso. Então, nós temos que entender que o transtorno da ansiedade atinge o seu pico na síndrome do pânico. É um crescente, é uma intensidade a mais. Então, existem os sintomas da ansiedade. Os sintomas físicos e os sintomas psíquicos. Os sintomas físicos são a palpitação, a rigidez de tórax, a sudorese, a secura na boca, a dor de cabeça, tonturas, dor no peito, distúrbios. Até aqui nós vamos ver que na nossa ansiedade natural frente a uma situação difícil é absolutamente normal. Às vezes nós temos secura na boca, e eu já enchi meu copinho de água, de acordo com a necessidade de nós estarmos frente a uma situação de estresse que poderá nos incapacitar para seguir a tarefa. Quem já não sentiu a secura na boca, a sudorese nas mãos, a dor de cabeça diante de uma situação angustiante, de ansiedade ou de estresse? Porém, o medo iminente da morte, quantos indivíduos sentem a dor no peito lancinante que são levados às pressas para o pronto-socorro porque têm certeza do infarto. Tem certeza dessa morte iminente. E chegando lá, fazem toda a avaliação cardiológica e verificam que foi uma crise de ansiedade. Os psíquicos, os sentimentos de medo, pânico, pensamentos pessimistas e a incapacidade mental temporária. Esta incapacidade mental temporária, nós colocamos aqui tentando fazer o alerta para aqueles indivíduos que, ao perderem a confiança no seu trabalho, entendem que a partir dali não conseguirão mais fazer nada. Não, eu não consigo mais trabalhar, eu estou incapacitada, eu tenho muita dificuldade. Nós temos vários amigos nossos que, em vez de diminuírem o ritmo de trabalho, que também é uma maneira de esconder a ansiedade, é aumentar o ritmo de trabalho, e ainda justificam e levam o trabalho para casa e não têm um fim de semana de descanso e não conseguem tirar férias. Não, eu não posso parar. Eu tenho filha na faculdade, eu tenho o filho fazendo pós-graduação, eu não posso parar. Eu canso de dizer, se não parar por bem, a doença para por mal. Pelo fato de que a ansiedade nesse estresse seguido vai levando o indivíduo à exaustão das suas forças. Então, nós precisamos entender quais são as causas dessa ansiedade. Frequentemente idealizamos com ansiosidade o nosso futuro. É aquilo que eu falo, o ansioso vive no amanhã. Nós atribuímos momentos felizes, expectativas irreais para o amanhã e esquecemos de viver o hoje. Então, existem as causas da ansiedade como uma predisposição genética. Já ouvimos também que podemos trazer a predisposição, mas que com o meio ambiente e o nosso comportamento, poderemos inibir a expressão desses genes. O estilo de vida, aquilo que nós falávamos, né? O workaholic, nós falamos das crianças que hoje têm
muita atividade ao mesmo tempo, porque lhes são imputadas várias coisas. São cursos disso, daquilo, daquele outro. As crianças, às vezes, não conseguem tirar tempo para as brincadeiras. Os adultos, muitas pessoas que nós conhecemos, não tiram férias há anos. Férias é importante, o período de recessão do trabalho no sentido de refazimento. Eu não preciso sair um mês de férias. Eu posso tirar um fim de semana. Eu posso tirar uma semana no sentido de quebrar a rotina, de interromper. Nós já convivemos com adultos que, quando saem de férias, fazem as mesmas coisas em outras cidades do que fazem na sua cidade. Isso não são férias. E excesso de informação. Nós queremos, ao mesmo tempo, captar todas as informações possíveis e inimagináveis. Por quê? Porque imagina se alguém falar de alguma coisa que eu não estou a par. Daí, nós não vamos saber tudo numa única encarnação. Nós não vamos ficar professores mestres em todos os assuntos. Nós precisamos também filtrar estas informações. Então, é por isso que quando não se concretizam aqueles fatos que nós idealizamos para o futuro, nós aí caímos na exaustão da ansiedade. Existem os fatores causais mais específicos, como a nossa sociedade moderna, a competitividade, o excesso de informação, consumismo desenfreado, vida agitada, velocidade dos acontecimentos, pressão dos resultados e o estresse. Vamos ver rapidamente alguns desses itens que colocam como a nossa vida em xeque. Principalmente a pressão dos resultados. Eu quero hoje um resultado que eu só vou conseguir em uma semana. Eu não consigo esperar uma semana para ter um resultado. Eu preciso saber hoje o que vai ter naquele resultado. Seja uma implementação na minha indústria, seja uma solicitação de uma tarefa para um familiar, para um filho, para o esposo. São situações em que nós queremos buscar o tempo de amanhã para o tempo de hoje. E isso não dá. O estresse que toda a nossa vida moderna, todo o nosso piloto automático vai fazendo e minando as nossas bases. Por quê? Porque o estresse natural é necessário. Está lá nas primeiras fases da nossa vida de relação, lá no cérebro reptiliano, o primeiro e mais básico do nosso cérebro, onde nos estimula para o enfrentamento ou para a fuga. Porém, toda vez que eu me estresso, eu acabo liberando, então, o cortisol. Acabamos atuando na hipófise e acabamos, então, liberando o cortisol da suprarrenal para a corrente circulatória. Quando em pouca quantidade, ou não sequencial, ou não frequente, ou não todo dia, isso é benéfico. Isso nos põe em fuga, se o enfrentamento é maior do que a gente pode, ou ao enfrentamento. Isso vem desde que o homem vivia nas cavernas. Quando ele saía da caverna e se deparava com um brontossauros, ele sabia que ele não podia enfrentar, então ele corria. Hoje nós não temos brontossauros fora das nossas casas, mas nós temos um tráfico que nos põe em duelo diariamente. Nós temos competitividade, nós temos vários
personagens que nós assumimos, o chefe da indústria, o pai de família, o estudante, o que está fazendo após graduação, vários personagens, e cada um deles vai se decompondo e fortalecendo na nossa corrente circulatória o cortisol. O cortisol é uma substância que vai minando as bases quando constantemente eliminado na corrente circulatória. Mas um dos comportamentos que mais causa ansiedade é o comportamento controlador. Nós queremos controlar, desculpem eu usar o nós, mas nós está muito colocado, porque eu sou ansiosa. Agora, bem menos, mas já fui muito mais. E nós queremos controlar que dê certo o que tem que dar amanhã, mas eu quero que dê certo hoje. E se não der? E se eu não conseguir? E se não for? Então, nós precisamos entender que esse comportamento controlador, ele só vai fazer mais mal a uma única pessoa, que sou eu própria. Então, os controladores são pessoas o quê? Perfeccionistas. Nós queremos do jeito que nós queremos. E nós somos perfeccionistas para conosco, para com a vida e para com os outros. E sofremos quando a coisa não ocorre como nós queremos que ocorra. Então, a vida torna-se mais leve e o ansioso torna-se menos ansioso quando ele compreende que esse comportamento controlador faz mal principalmente a ele. E ele vai pegando mais leve as situações e aceitando não só os outros como são, mas ele próprio. Então, existem vários transtornos de ansiedade. O transtorno do pânico, que é caracterizado pelas crises súbitas sem fatores desencadeantes. O transtorno da ansiedade generalizada, que é um estado de ansiedade crônica com, no mínimo, 6 meses. O transtorno da ansiedade social é aquele indivíduo que ele tem tanta dificuldade que ele não consegue mais nem ficar junto com pessoas. O transtorno do toque, que são as ideias exageradas, irracionais sobre saúde, higiene, organização, perfeição, manias incontroláveis. E também o transtorno de estresse pós-traumático, que justamente é a consequência da exposição depois de um evento traumático. Essas são as características dos transtornos de ansiedade. Existem causas bem específicas, principalmente essas. A morte do cônjuge leva o outro que fica vivo em 100% a um estado de ansiedade. Como é que vai ser agora sem ele ou sem ela? Como que eu vou fazer? Mas que isso normalmente pode melhorar em seguida ou se tornar um transtorno da ansiedade. O divórcio também leva à ansiedade. Às vezes, separar-se leva mais a problemas de ansiedade do que o próprio conflito que existia. Na separação também, e principalmente na aposentadoria. Aquele indivíduo que trabalhou a vida inteira e que não se preparou para este momento, poderá ficar ansioso. E o que eu faço agora? Eu sempre trabalhei, eu não sei o que eu vou fazer. Mas o que nós hoje estamos vendo muito frequentemente é a ansiedade infantil, que se caracteriza principalmente dores de cabeça, dores de barriga, medo do afastamento dos pais ou responsáveis e medo excessivo de ficar sozinho em casa. Hoje nós vemos essas crianças com transtorno de ansiedade caracterizado, com crianças que precisam fazer uso de medicamentos
tal a situação em que se encontram. Claro que nos casos mais graves, mas que se não for acompanhado desde o momento da mudança do comportamento, poderá levar, sim, a esses casos. Então, como nós estamos enfrentando a ansiedade? Nós estamos nos utilizando de quadros de tristeza, de isolamento, de violência, de automedicação, ou de consumo exagerado de substâncias? Porque a ansiedade, como nos dá uma insegurança psicológica, nós, às vezes, buscamos na dependência de substâncias lícitas ou ilícitas, ou a quantidade da dopamina para alegrar o nosso cérebro e todo o nosso ser. E isso, muitas pessoas não se dão conta. Então, nós vamos ver o quadro de ansiedade também na origem da drogadição do adolescente, na origem da obesidade do adolescente. Uns preferem racionalizá-la, outros preferem narcotizá-la. Esse é a dificuldade que nós temos. Nós precisamos também entender que a ansiedade leva a consequências. E essas consequências são do tipo a complicar a vida de relação do indivíduo. Ele passa a enxergar perigo em tudo, coloca o indivíduo em conflito com outros, ou pela agressividade, pela violência, pelo preconceito ou pelo afastamento. Limita as opções da vida daquele indivíduo. Ele deixa de exercitar atividades que antes fazia. Altera o sono, ele passa a ter medo de estar ou falar em público, a agorafobia, e leva a medos irracionais e principalmente ao pensamento obsessivo. Por isso que nós juntamos o tema ansiedade e obsessão, consequências da vida moderna, mostrando que aqueles pensamentos de que eu não posso, de que eu não sei, de que eu não consigo, leva justamente ao pensamento obsessivo, me vinculando a mentes que poderão trazer, então, o somatório desses pensamentos. Somos, ao mesmo tempo, emissores e receptores de pensamentos. Nós emitimos porque somos mas colhemos centenas, milhares de pensamentos que pensam como nós, porque tudo é uma questão de sintonia. Nós encontramos as mentes e somos encontradas pelas mentes que pensam como nós. E assim se instala, então, a obsessão. A obsessão, que no dizer de Allan Kardec, é a ação persistente de um espírito mau exercendo sobre um indivíduo. Nós desencadeamos a obsessão pela nossa ação, pela nossa atitude, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Nós vamos estar vinculados, manuseados e orientados por espíritos que sofrem, e porque sofrem, nos fazem sofrer. Por isso que nós temos que cuidar com a ideia fixa, com aquele pensamento fixo, que muitas pessoas equivocadamente chamam de auto-obsessão. A obsessão, por definição, é o exercício de um espírito sobre o outro. O que nós temos são pensamentos repetitivos, de incapacitação, de não realização, porque tudo se dá através da lei de sintonia. Nós captamos, entramos na sintonia daqueles que também pensam em desvalia, em desamor, em incapacidade e que podem gerar aí a depressão. Nós vamos verificar no livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, quando ele diz:
Tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à conjugação de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo, do fluxo energético. A mente do médium passa a emitir as oscilações que lhe são próprias, as quais se entrosam àquelas da entidade comunicante. É assim que nós fazemos a conexão. Nós iniciamos com um comportamento inicial nosso, de medo, de insegurança, de falta de fé em nós mesmos. E acabamos por companhias que vêm nos trazer um sofrimento ainda maior. Mas agora, vamos falar um pouco das coisas boas do tratamento. O tratamento se caracteriza, como aqui nós dividimos, comportamental, cognitivo e psicodinâmico. O comportamental, no sentido de dessensibilizar o paciente. Vamos colocando para ele que esse comportamento que ele tem nada mais vai trazer de bom e que ele precisa mudar. O cognitivo, reestruturar os pensamentos anômalos, aqueles pensamentos dele e que são fortalecidos pelos pensamentos exteriores. E o psicodinâmico, o entendimento e elaboração dos significados simbólicos do sofrimento e dos sintomas desenvolvidos. Então, o tratamento, nós precisamos sim buscar a ajuda especializada. O tratamento passa pelo reconhecimento dos sintomas e pela busca especializada do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra. Mas também nós podemos contribuir com esse tratamento, fazendo o relaxamento, utilizando-nos, como foi falado aqui hoje de manhã pelo Dr. Mário Simões, pela auto-hipnose, mas também nós podemos praticar a meditação, o mindfulness, que é essa meditação que hoje está muito em voga, agora no mundo ocidental, mas que justamente trouxe uma orientação do mundo oriental, ou dos países do Oriente, trazendo a gente justamente para o foco do dia, desligando o nosso piloto automático, fazendo a nossa conscientização na presença, na atenção, não julgadora, mais consciente e menos reativa, frente às experiências da vida. Os neurocientistas já comprovam que a prática da meditação, ela estimula justamente o córtex pré-frontal esquerdo, que é o lado da felicidade. A região, ela é responsável pela felicidade. Tem que combata o estresse. Crie um ambiente de relaxamento em seu lar. Procure aumentar as horas de lazer ou as horas de prazer. Se dê isso. Daqueles momentos, traga o seu foco não no amanhã, mas para hoje. Traga os recursos da natureza, tenha uma alimentação saudável, faça atividade física, mantenha corpo e mente em equilíbrio. Mas, principalmente, faça novas escolhas. Eu trabalho 20 horas por dia. Vou trabalhar 18, vou trabalhar 16, vou trabalhar 10, vou trabalhar 8, e assim sucessivamente. Nós escolhemos o que queremos para nós. Se somos ansiosos, somos porque trazemos estes condicionamentos de outras existências. Mas podemos mudar. Nós estamos aqui para mudar. Estamos aqui para evoluir. Então, nós podemos sim mudar. Nós temos que buscar o autoconhecimento. Através da compreensão da realidade, do espírito que está enfermo, observamos o conceito de cura e entendemos que para se chegar
a ela é preciso profundas mudanças na vida, nos sentimentos e no nosso comportamento. Nós escolhemos isso. Nós escolhemos estarmos ansiosos e evoluirmos para um quadro de um transtorno de ansiedade, de um transtorno da síndrome do pânico, ou nós podemos desacelerar esta situação e nos encontrarmos, então, ajustados ao dia de hoje. E, principalmente, desenvolva a sua espiritualidade. Não tentes mudar a sequência dos fatos. Deixe de ser controladora, Samira. É assim que funcionam as coisas. Nós não temos o poder de mudar o desenvolvimento dos fatos, dos ciclos evolutivos, da verdade. O processo espiritual é de cada um. Às vezes nós queremos que o outro faça aquilo que nós queremos. Então nós precisamos desenvolver a espiritualidade. E essa citação é de Hamed, do livro As Dores da Alma, que aqui não ficou claro. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Tudo aquilo que precisares aprender, discernir e compreender, chegará em tua existência repetidas vezes, até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. Não adianta a gente esbravejar. A vida maior não funciona assim. Nós é que queremos, na hora que queremos, aquilo que queremos. Essas palavras são de Hamed, no livro As Dores da Alma, e que trazem essa orientação para que nós venhamos a nos ajustarmos como Jesus nos ensinou. Ele é o farol. Ele já nos disse: olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois muito mais do que elas? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. É isso que nós somos. Nós não temos pouca fé em Deus, nós temos pouca fé em nós. Nós, os ansiosos, não acreditamos que tudo tem um tempo. As frutas são saborosas quando estão maduras. E o próprio Mestre vai nos dizer: não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os gentios, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Hoje nós trocaríamos isso aqui por todos os materialistas. Por todos os materialistas que só querem a matéria. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. É isso que nós temos que compreender, que o amanhã a Deus pertence. Nós temos que estar no hoje. Mas quando Jesus quis dizer isso, ele não queria dizer como não vos preocupeis em não fazer nada no hoje, para que o amanhã será dado. Não, não vos inquieteis por amanhã, porque talvez a gente nem chegue no amanhã.
Nós precisamos entender que a cada dia nós já temos o nosso mal. Crer com firmeza em Deus não faz de nós aqueles que creem em nós próprios. Nós temos a fé em Deus, em Jesus que nos ampara sempre, mas às vezes descremos de nós próprios. Então a terapia complementar espírita, e não é alternativa, é complementar, onde nós podemos fazer juntamente com todas as outras terapias que se classificam, que se caracteriza pelos passes, pela água fluidificada, pela evangelioterapia. Inclusive, este capítulo que nós acabamos de ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25 de O Evangelho, que nos apacenta o coração, que nos traz para o centro, para o dia, e também a desobsessão. Se somos já vítimas daquelas mentes que se acercaram de nós, pelo nosso convite, pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, nós poderemos também usarmos o recurso da desobsessão e principalmente da prece. Quando Kardec pergunta para os benfeitores, a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? E os benfeitores respondem, a prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas acreditai, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus dá assistência àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É preciso que o obsediado faça por seu lado o necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Nós vamos sim orar para pedir o amparo dos benfeitores, mas precisamos fazer a nossa parte. E no livro Instruções Psicofônicas do Chico Xavier, nós temos: usemos desse modo, na garantia de nossa higiene mentopsíquica, os antissépticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura, constituem o sustentáculo da nossa saúde espiritual. Sabemos que as doenças começam no espírito. Se nós temos saúde espiritual, nós não iremos enfermar, porque Ele já nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É isso que nós temos que entender. Nós viemos aqui, no mundo físico, para aprender a amar. Nós estamos observando, estamos aprendendo, estamos amealhando conhecimentos para retornarmos ao mundo espiritual melhores. Então, deixe a sua vida ter sentido. Busque naquilo que realmente tem sentido para a sua vida. Não são as coisas materiais, são as coisas que preenchem o seu espírito. Faça planos, curta os amigos, brinque, saia de férias, se dê esses momentos de prazer. Cultive a vigilância dos pensamentos, do devotamento, o equilíbrio das emoções tão falado neste evento das jornadas, da humildade, da oração, da tolerância, da caridade e da fé. É preciso, sim, que nós usemos das ferramentas fundamentais para edificarmos o reino de paz dentro de nós mesmos. E somente a determinação e a perseverança, aliadas à nossa firme vontade, conseguirá transformar a pedra bruta que ainda somos no espírito perfeito que desejamos ser. Todos nós temos uma única chegada,
que é a casa do Pai. E retornaremos para lá quando formos espíritos perfeitos. Perfeitos no intelecto, perfeitos na moral. E precisamos dessa firme proposição, dessa perseverança de nos melhorarmos a cada dia, de afastarmos de nós, de lapidarmos, de trazermos para a luz, esta fonte de luz que todos somos. Nós somos luz e temos que fazer brilhar essa luz. Não deixemos que a ansiedade, que qualquer transtorno, que qualquer dificuldade torne opaca essa luz. Vamos desvendando este ser divino que nós somos. Vamos buscar a nossa essência, que por um motivo ou outro nos distanciamos dela. E quando nos distanciamos da nossa essência, que é o divino em nós, aí nós sofremos. Aí nós contraímos as doenças, aí nós nos debilitamos. Nós agradecemos pela atenção, lembrando que cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. Muito obrigada, Portugal. Muito obrigada, Rosarinho. Que todos possam buscar a felicidade nos seus corações. Que assim seja.